Olá, você, como está? Tudo bem? Você está no Eureka na TV. Olha, não esqueça também de acompanhar, por favor, o Eureka no rádio, tá? Nos horários entre 15 para 7 às 7 horas da manhã e de 15 para as 11, até às 11 horas da noite. Ali você acompanha também o Eureka no rádio. Quem é que está falando com você? Professor Oswaldo. E você está, como eu disse, no Eureka na TV, série Enem, aonde nós discutimos os mais diferentes temas a respeito de cultura, a respeito da história, nas mais diferentes mídias presentes hoje conosco. Eu, professor Oswaldo, e está comigo aqui o meu grande companheiro, professor Toniolo. Como é que está, Toniolo? Tudo bem? Sempre bem. Toniolo, cara da nossa equipe, ali fechado com a gente, e que vai estar ao longo dos programas também conosco. Toniolo, sobre o que nós vamos conversar hoje, cara? Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante para a história do Brasil: as constituições brasileiras. Pois é, cara. Que foram 7. 7. E teve um aluno que uma vez comentou comigo, até é um comentário que eu vou fazer para você, que eu sei que você manja do assunto. Ele comentou uma vez comigo, eu estava falando sobre as diferentes constituições, né? Eu disse, pô, nós tivemos 7 constituições, os Estados Unidos até hoje só teve uma, né? E aí ele comentou uma coisa que interessante, ele disse assim, mas professor, o senhor fala assim 7 constituições como se fosse assim algo ruim. Não poderíamos considerar que essas 7 constituições foi o Brasil em busca de aperfeiçoamento de sua Constituição? E eu disse para ele, não, amigo, bom seria isso. Mas, na verdade, a gente foi tapando o furo pelo caminho, né? Mudava-se o tipo de regime, passava-se de democracia para ditadura, tinha um golpe aqui, tinha um golpe ali, e aí tinha que ir ajeitando esse golpe no decorrer do caminho. Meu amigo Kleber, coloca aí as constituições para nós aí, a primeira imagenzinha. Por favor, Toniolo, dá uma comentada aí geral. Vejamos, 7 constituições. Todas as constituições brasileiras, elas são decorrentes de um marco histórico muito importante, né? Mudou, tem um marco histórico, alguma coisa, vamos ver ali, 1824, que é a nossa primeira Constituição. Que marco que existe nesse período, né? Vamos dizer, as nossas constituições, elas são sincrônicas ao momento que eles vivem ali, né? Então, 1824, né, o Brasil tinha se tornado independente em 1822. Então, ele precisava de uma Constituição que daria a cara do Brasil. Mas é uma Constituição um pouco confusa essa. Porque foi montada uma constituinte, essa constituinte era composta por diversos intelectuais, né? Eles seguiam todas aquelas teorias, né, da Idade Moderna, do século XVII, do século XVIII, né, e queriam construir uma constituição, né, muito forte, mais ou menos baseada nos Estados Unidos, baseada nos valores da Revolução Francesa. No entanto, no início, no caminhar dessa Constituição, né, Dom Pedro I não gostou muito, né, não achou porque nada. Né, ali dividia os 3 poderes como deveria ser. Né? E aí o Dom Pedro I achava que o Poder Executivo ficaria com pouco poder. Pô, se eu sou o rei, o imperador, né, eu devo ter o poder. E aí o que ele fez? Dissolveu a Constituinte e montou uma nova Constituinte somente com pessoas de sua confiança. E aí existiam algumas críticas ao modelo de Constituição, né? O Brasil se tornou independente de Portugal, mas a maioria das pessoas que trabalhavam na Constituição, né, para produzir a Constituição, eram de origem portuguesa. Então, vários questionamentos foram surgindo sobre essa Constituição. E o que desagradou, como você falou, né? Ela tinha algumas características básicas nessa Constituição. Primeiro, né, ela era uma Constituição elitista, voltada às elites brasileiras. Voto censitário. Exato. O que não desagradou a Dom Pedro. Bem. Muito pelo contrário. Era uma Constituição anticolonialista. Beleza, ele estava deixando de ser colônia, ótimo. Não, tranquilo. Mas aí veio uma terceira característica que Dom Pedro... Ora, pois... E qual foi essa terceira, né? Anti-absolutista. Pô, pera um pouquinho aí, não. E o meu poder fica onde?
né? E o meu poder fica onde? E aí ele refuga, como você disse, a Constituição de 1823 e manda fazer uma nova que fica pronta apenas em 1824 e que ele outorga, né? Sim. Ele faz valer, ele baixa meio que por decreto, né? Ela vale, não quero saber, ela foi outorgada a partir daí. E ela traz, Toniolo, uma coisa que foi objeto de discussão aí ano passado e tudo mais e tal, e eu gostaria que você comentasse a respeito, que é o tal do poder moderador, né? Que recentemente tivemos forças aí acreditando que elas eram o poder, moderador. E eu queria que você conversasse sobre isso, porque esse poder moderador, né, é uma coisa do império, que nada tem a ver com a república. Sim. Mas conversa aí conosco. Não tem nada a ver com a república e não teria a ver com o próprio império, né? As teorias da época, os grandes intelectuais, a família Andrada, né, que trabalhavam, né, já na Constituição, na construção desse nosso novo país, eles já diziam, olha, esse poder moderador não cabe, né? Deve haver igualdade entre os três poderes. Mas Dom Pedro não admitia, não, tem que prevalecer a vontade do poder executivo, né? Então o executivo tem que ter poder sobre os demais poderes. E aí foi criado esse poder moderador, o que vai dar muito mais força para Dom Pedro, né, colocar o seu autoritarismo, né, exatamente. Em cena. Tanto que ele vai romper com José Bonifácio de Andrade e Silva, né, que era uma pessoa muito importante na época. E que foi importantíssimo no nosso processo de independência. Exatamente, o patriarca da independência. Posteriormente, ele vai acabar fazendo as pazes, porque nós sabemos, né, o José Bonifácio, ele foi o primeiro tutor de Dom Pedro II, né? Então ele acaba, mas é por quê? Né, o Dom Pedro I, ele percebe, né, que ele precisava alguém que tivesse uma intelectualidade e condições de preparar o próximo imperador. Né? O Dom Pedro I, ao perder sua esposa, ele percebe, né, o quanto era importante a intelectualidade, porque a esposa, né, sim, era extremamente intelectual. E o que nos traz essa questão, quer dizer, o poder moderador nada tem a ver, né? Você tem três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os militares, recentemente, estavam querendo se propor como esse poder moderador. Alguns, diga-se de passagem, né? Alguns, não um militar de maneira geral. Alguns. E daí, as Forças Armadas são um dos instrumentos do Estado e não um poder. Um aparelho do Estado. É um aparelho, do exato. É um dos aparelhos do Estado e não um poder. Né? É importante que isso fique claro. Está na nossa Constituição de 1988. E era para estar, né, nessa primeira Constituição de 1824. Não tem por causa, né, da interferência do Pedro. Essa tem uma curiosidade, que essa é a Constituição que mais tempo permaneceu na história do Brasil. As demais Constituições foram todas mais curtas. Né? Exatamente. Nós tínhamos uma das Constituições mais duradouras do mundo, apesar de, claro, termos várias críticas, né? O voto censitário é conhecida, né, como a Constituição da Mandioca, porque estipulava quem poderia votar, né, é quem plantasse X quantidade de mandioca, tivesse não sei quantos alqueires. Fala a verdade, né? Só o Brasil para ter uma Constituição da Mandioca, né? Não, fala a verdade. Mas, na verdade, isso daí era para demonstrar a força agrária do Brasil. Sim, claro, né? lógico. E que vai permanecer. Sim. Né? Por que só em 1888 vai ocorrer a abolição da escravatura no Brasil? Justamente por causa dessas forças, da mesma força, né? Exatamente. Toniolo, uma outra coisa que eu acho que é interessante para o nosso amigo telespectador que gosta de história e para os nossos ouvintes que estão ali se preparando para o Enem, né? Afinal de contas, é o Eureka na TV, série Enem, né? Me diga uma coisa, tem um momento que eu acho que vale a pena nós conversarmos ainda sobre a Constituição de 1824, que é o momento que Dom Pedro II vai ter no governo dele o regime parlamentarista. E que esse regime parlamentarista acaba, né, sendo chamado de parlamentarismo às avessas, né? Então seria interessante nós colocarmos esse dado também. O parlamentarismo, toda vez que foi colocado no Brasil, acho que ele foi às avessas mesmo, né? Porque o primeiro-ministro não tinha... É o jeitinho brasileiro, né? Foi o jeitinho brasileiro. Até porque, né, o primeiro-ministro também era escolhido por uma comissão de pessoas de confiança do imperador. Né? Então, o primeiro-ministro, ele vinha pessoas alinhadas ao imperador. E se não fosse, o imperador tinha condições
de tirá-lo do cargo. Então, o parlamentarismo não ocorreu, por isso que as avessas. Né? Ele mantinha nas mãos dele o poder moderador. E vamos ver na década de 60, de 1960, Exato. mais ou menos isso, né? Sim. Eles, para resolver lá o problema do João Goulart, que teria que assumir como presidente da República, para respeitar a Constituição, vamos respeitar a Constituição. Colocaram o parlamentarismo, mas a força política de João Goulart era muito grande. Então ele continuava tendo uma influência, e aí o nosso parlamentarismo, novamente, às avessas. Nós não somos um país aí que sabe trabalhar com o parlamentarismo. A gente está acostumado culturalmente com o presidencialismo. Vale a pena colocar, né? Você no parlamentarismo, você tem duas figuras importantes aí. O chefe de Estado e o chefe de governo, né? E o chefe de Estado, por exemplo, como o rei Charles, né? Ele é apenas a figura que representa a nação. Ele é o Estado, né? No caso da Inglaterra, o Estado inglês é Charles, né? E, enquanto você tem o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e que aqui era chamado de chefe de gabinete, né? Essas duas figuras se separam, o chefe de Estado não governa, quem governa é o primeiro-ministro, aqui chamado chefe de gabinete. Mas, na nossa condição, por conta do poder moderador, no final das contas, quem governava era o próprio Dom Pedro II, que daí não tinha nada a ver. E importante, na mesma Constituição anterior, na de 1824. Eles só fazem uma emenda, né? Exato. Uma emenda que vai permitir que o Brasil se torne parlamentarista. Mas é a mesma Constituição de 1824. Bom, vai cair em 1891. 1891, que era onde eu iria chegar agora, com a nossa primeira Constituição republicana. Coloca aí para nós algumas das características. Segue adiante, por favor, meu amigão. Segue aí. Mais um slide, e nós temos aí, ó, a Constituição de 1891. Então, Toniolo, vamos lá. Essa Constituição, ela veio para dar a cara da República, né? Só que é uma Constituição que também ela já foi desrespeitada logo no início, porque o Marechal Deodoro da Fonseca era o primeiro presidente, renuncia, sai do poder, e a própria Constituição dizia o seguinte, se ele sair antes ali de um período, deve haver novas eleições. E isso, que era menos de um ano, não era? Acho que 2 anos. Menos de 2 anos. Menos de 2 anos, e exatamente. Aí, o que aconteceu? Ele saiu e não ocorreu, né? Aí houve várias revoltas ali, mas a Constituição de 1891 ela já foi desrespeitada no seu início, né? Ela vem ali com uma característica republicana, né, daqueles valores já que vinham do positivismo, do liberalismo, né? Ela vinha para romper algumas características que consideravam negativas do Império, né? Tanto que o lema da própria bandeira, né? Ordem e progresso, ideal positivista, amor pelo princípio, ordem como meio, progresso como consequência. Então, o que seria a ordem? Não, repete isso, que isso foi importante. Como é que é? Coloca aí. A frase ordem e progresso. Né? Ela vem do ideal positivista. Exato. É muito presente na formação da nossa república, e o ideal positivista é o seguinte, amor como princípio, né, ordem como meio e progresso como fim ou consequência, né, do amor e da ordem. Então, para não colocar na bandeira ordem e progresso, eles colocaram amor, ordem e progresso, colocaram só ordem e progresso na nossa bandeira. Toniolo, vamos continuar conversando sobre essa Constituição e pelas próximas. Mas vamos dar um intervalinho, voltamos daqui a pouco. Continue conosco no Eureka na TV. Bem-vindo! Você está de novo no Eureka na TV, série Enem. Aonde, como eu disse, discutimos os mais diferentes temas a respeito de cultura, de conhecimento de maneira geral. E está comigo hoje o professor Toniolo, eu aqui, professor Oswaldo, e nós estávamos conversando no nosso primeiro bloco. Dedicamos esse programa às constituições brasileiras, às 7 constituições brasileiras. E nesse momento estamos falando sobre a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. E uma Constituição, por alguns aspectos, bastante importante. Eu queria enfocar um tópico, que é a primeira Constituição do Brasil, Constituição laica.
né? Então, isto é, passamos a não ter uma religião oficial, porque tínhamos durante o Império, que era a religião, a Igreja Católica, né? A religião católica. Mas agora passamos a ser um Estado laico, um Estado não religioso e, portanto, que permite as mais diferentes religiões ou também nenhuma. Sim. Né? É sua opção. E isso traz uma coisa importante. Se você é um Estado laico, você passa a ter que fornecer para a população certas coisas. Entre elas, uma educação laica. Você não pode mais ter apenas a educação religiosa, apenas os colégios religiosos. Você passa a ter que fornecer também uma educação laica. E uma outra coisa, o registro civil. Porque agora, cada pessoa que nasce, cada pessoa que morre, cada pessoa que casa, necessariamente não vai ter que fazer isso na Igreja Católica, né? Ou em fazer em nenhuma igreja ou em nenhuma religião. Então, o Estado passa a ter a necessidade de um registro civil. Mas segue, Tonio, vamos lá. Exatamente. Essa Constituição, ela, como eu falei no primeiro bloco, né, toda a Constituição é decorrida de um marco histórico. Então vamos pensar, qual é o marco histórico? 1889, Proclamação da República. Né? As discussões, o Império estava muito desgastado, e aí entra uma Constituição para dar a cara do Brasil. Né? Qual será essa cara que o Brasil terá? Vai ser uma revolução? A Proclamação da República não é uma revolução. Né? Na verdade, foi um golpe, né? Um golpe militar, na verdade, né? O nosso primeiro golpe militar, digamos assim. Exatamente. As características, elas vão se permanecendo. Tanto que mantém-se, né? Algumas pessoas dizem, não, temos que mudar a cor da bandeira do Brasil, colocar vermelho, azul e branco, que são as cores, né, dos ideais da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. Quer dizer que a nossa né? bandeira poderia ter tido vermelho? Poderia ter tido vermelho, né? Poderia ter sido vermelho. Mas um vermelho que tem a ver com a ideia... de igualdade. Da igualdade. Liberdade é o azul, né, fraternidade o branco e igualdade o vermelho. Era isso que representavam as cores, né, na Revolução Quer dizer, nada a ver com revolução, não, vermelho. Nada com revolução. Daí o que acontece? Se pensou, mas acabou se mantendo, né, o verde e amarelo, né, o verde que é a cor que vai representar a família de Dom Pedro I. Que, né? na verdade, eram as cores do Império, né? As cores do Império. Porque eu, quando era moleque, não sei se você lembra, né, mas eu, quando era moleque, tinha aquela história linda do verde das matas, o amarelo do o ouro. Amarelo do ouro. E o azul do céu. O azul é azul do céu, né? O azul da nossa bandeira, né? É o céu do Brasil às 20 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889. E ali as constelações, né? Elas são colocadas de maneira correta. Não é salpicada estrela ali. Existem aquelas constelações. Mas o que nós aprendíamos realmente era uma coisa poética, né? É, poética. Porque o verde representa a família de Dom Pedro I, o amarelo da Imperatriz Leopoldina. Esse símbolo que existe na bandeira é um símbolo feminino, então a união do homem e da mulher formando um império. Na República eles somente tiram o Brasil do império e colocam o céu do Rio de Janeiro e a frase que nós falamos no bloco anterior de ordem e progresso. Né? Essa é uma Constituição que ela também vai ter características brasileiras mesmo, naquele sentido de trazer... O voto era aberto, né? Não trazia voto secreto. Ah, o voto é universal? Não, o analfabeto não votava. Mulheres não votavam. Né? Universalidade um pouco meio... Né? E uma curiosidade em relação a essa Constituição, quando você fala na mulher, né? Em nenhum ponto dela fala-se em mulher. Né? Fala-se na mulher. Então, com relação ao voto. Então você fica pensando, na nossa concepção de hoje, você diria, é o homem, é o gênero humano de maneira geral. Não. Ali não se fala na mulher, porque a mulher está sendo literalmente excluída do processo. Da sociedade. Né? Da sociedade. Não é no sentido de que está falando do voto de maneira geral para todos e pode ser até a mulher. Não. Simplesmente a mulher não está sendo mencionada porque ela não faz parte do processo. E aí outra situação que veio, o voto não era secreto. Sim. O que vai dar toda, né, o respaldo para aquela política do café com leite, que vai, teoricamente, se romper em 1930, né? A década de 20 no Brasil é uma década de efervescência, mas vai se romper na década de 30 ali, né? A República do Café com Leite, né? A velha República ali, ela se rompe. Sim, e você tem toda a construção da República Brasileira, né? O início da construção da nossa República, da formação
do sentimento republicano no Brasil. Até aconselho a você um livro excepcional sobre isso, tenho certeza que o Toniolo vai concordar comigo, que é Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho. Esse livro deve ser lido. Ele é importantíssimo para você entender como se deu a formação da nossa República. Não é à toa que o nome do livro é Formação das Almas, né? Daquilo que seria o brasileiro adequado ao novo regime que surgia. O brasileiro moldado àquele sistema, né? O sistema republicano, o Brasil vai deixar de ter as províncias, vai ter os estados, tanto que era os Estados Unidos do Brasil, né? Presidencialismo a partir de agora, né? Vai ser o governo vai ser presidencialista. A população até não entendia muito bem, porque a população gostava muito de Dom Pedro II, a ponto é que Dom Pedro, né, ele caminhava para o Brasil, ele, né, visitava suas províncias e conversava com o povo, ele ia às escolas e as pessoas gostavam muito. E aí mesmo quando o Brasil já era república, as pessoas não sabiam que era república e perguntavam ao imperador como vai, né? Não era, porque eles não tinham esse costume do presidencialismo. Mas a nossa Constituição, os teóricos que vinham montando, eles já trazem, né, o presidencialismo e toda essa característica que vai, né, revestir o Brasil no seu início. Novamente, o poder ainda continua na mão das mesmas pessoas. Não existe transferência de poder, né? Então, quando você estuda a ciência política, antigamente nós estudávamos o Estado, porque o Estado representava o poder, né? Hoje não. Hoje o objeto de estudo da ciência política é o poder, porque o poder vai além do Estado, né? Então, quem está no governo não está no poder. O poder é muito mais amplo. E aí, nesse momento, a Constituição ela reforça isso, né? Ela vai reforçar isso, manter ali o poder da maneira que estava, né? Exatamente. Que eram as oligarquias brasileiras, as oligarquias, né? agrárias. As oligarquias agrárias no Brasil. E isso, de uma certa forma, nos leva à próxima Constituição, porque ela meio que vai representar o contraponto disso, né? Exato. Que é a Constituição de 1934, Isso. que justamente vai legalizar, digamos assim, Getúlio Vargas no poder, porque o Getúlio dá o golpe em 30, né? Na verdade, a Revolução de 30 é um golpe também. Aliás, não há outro nome, não há outra palavra, quando você destitui um governo legalmente eleito ou um governo que está no poder, não há outra palavra para isso, é golpe, né? Você retira um governo que estava eleito e coloca outro em seu lugar, isso é um golpe. Getúlio faz a Revolução de 30, e, portanto, ele fica de maneira ilegal no poder, até que em 34 ele é eleito presidente de uma forma indireta, né, a partir da nova Constituição. E essa Constituição é a primeira Constituição brasileira que vai trazer toda uma participação na sua Assembleia Constituinte das classes médias, da classe média, dos trabalhadores brasileiros. Não é verdade, Antônio? Ela vai ter um caráter mais democrático. Exato. Vamos lá novamente, né? Eu falei, cada Constituição representa um momento histórico, né? Vou repetir. Mas qual é o momento histórico desse? O movimento de 1930, o golpe de 1930, que muitas pessoas chamam de Revolução, né? Se pegar o autor chamado Edgar Dedek, ele explica muito bem, né, que não há revolução em 1930. Mas há um rompimento ali de algumas características existentes naquele momento e tal. E aí precisava uma nova Constituição que mudasse, né, aquela República velha. De 1930 a 34, o Getúlio vai governar naquele jeito autoritário dele, por decreto, e aí ele vai montar uma nova Constituição. E a nova Constituição tinha que vir com aquelas propostas que ele havia feito quando concorreu à presidência da República, na Aliança Liberal. Ele formou um grupo chamado Aliança Liberal. E ele fazia as suas promessas das mudanças que ele traria para o Brasil caso ele fosse eleito. E é claro, ele não foi eleito porque existia o voto aberto, o voto de cabresto, curral eleitoral e outras fraudes. Caso contrário, ele seria eleito. Existiam pesquisas que demonstravam, né, que ele estaria na frente. Ele perderia só para uma pessoa, que é o Luiz Carlos Prestes, né? O Prestes, exatamente. Uma vez fizeram uma pesquisa colocando lá, se o Luiz Carlos Prestes entrasse, ele ganharia dos dois. Na verdade, não ganharia, porque o voto novamente seria fraudado e aí ele perderia. Mas o Getúlio, sabendo que o Getúlio Vargas ele tinha preferência, isso deu base para o movimento, para o golpe dele. E é interessante só colocar um aspecto para você seguir, que foi com Getúlio, né, e a partir
do golpe, foi em 32, se eu não me engano, que Getúlio institui no Brasil a justiça eleitoral, né? 32 é um ano bem importante para o Brasil por causa da Revolução Constitucionalista. Exato. Quando o Getúlio assume o poder, ele começa a distribuir ali algumas ações do governo entre todas as outros estados. Vamos lá, oligarquias de segunda grandeza, vamos dizer, né? Vão lá Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, até o próprio Rio de Janeiro, e começam políticas públicas voltadas mais para esses estados também. E aí ele dá uma esquecidinha de São Paulo. Aí São Paulo quer o quê? Que seja cumprida a Constituição. O que dizia a Constituição que valia ainda? Que era a de 1891, né? Nós somos uma república dos Estados Unidos do Brasil. Cada estado, né, ele é independente. E o Getúlio Vargas já colocou um interventor em cada estado. E aí, bem, em São Paulo, ele coloca um interventor que não é paulista, e isso cria, né, um problema, e eles dizem, olha aí, ele está contrariando a Constituição. Então, o Getúlio, futuramente, ele vai ser acusado de contrariar diversas constituições, né? Ele contraria a Constituição de 1891, depois diz que ele contraria essa mesmo, né, de 1934, né, para formar. Quando ele vai sair candidato lá na década de 50, ele diz, ele não é um homem que não respeita a Constituição, e a Constituição tem que ser respeitada. Lá em 1950, né, nós sabemos que tinha a outra Constituição de 1946, que ela tinha um caráter bem democrático, e dizia o seguinte, ela tem que ser respeitada. Né? Até adiantando um pouco, falando da de 46, o Eurico Gaspar Dutra, que era o presidente, quando se questionava uma coisa para ele dizia, olha, o que diz o livrinho? O que diz a Constituição? Nós temos que seguir isso. Né? Esse é o nosso caminho. Vamos respeitá-la. E isso, Toniolo, nos leva... Vamos buscar, então. Estamos na Constituição de 34, tá? Mas, depois de 34... vamos ter uma Constituição em 37. E você falou que sempre acompanham um evento. Que é o Estado Novo, né? É o período ditatorial do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele tinha uma simpatia muito grande pelo regime fascista. E o regime fascista ele estava crescendo muito no mundo. 1922, marcha sobre Roma, Mussolini, né, coloca e impõe o fascismo na Itália. E isso vai influenciar, né, Salazar lá em Portugal, Franco na Espanha, e aí, principalmente, o Salazar organiza o fascismo em Portugal de uma maneira, vamos dizer, bem intelectualizada, por causa da característica dele. Não por coincidência chamado de Estado Novo, que depois nós vamos aproveitar. Também chamado de Estado Novo lá. E aqui, o que acontece? O Getúlio Vargas, influenciado por esses ideais fascistas, ele arranjando uma desculpa, né? Uma desculpa que em 1935 teve lá o Levante, que provavelmente o Brasil poderia se tornar comunista, que o Serviço de Informações levantou tudo, né? Não tinha nada a ver, não tinha possibilidades naquele momento, mas ele implanta um Estado Novo, né, um regime fascista. Através do chamado Plano Corey, né? Isso, Plano Corey, que era a intenção, né? A suposta intenção. Isso, a suposta intenção que não existia. Depois, perguntando para os comunistas mesmo, né? Eles falaram, nesse momento não tinha intenção nenhuma, né? Não tinha condições. Nem eu mesmo sabia do meu golpe. Nem os comunistas mesmo sabiam do seu próprio golpe. Mas o que acontece? Ele implanta em 37. E aí, com esse regime, né, de característica fascista, né, ditatorial, ele não casava, não correspondia à Constituição de 1934, como você mesmo falou, né, Oswaldo? Era uma Constituição que tinha participação dos trabalhadores, era uma Constituição que tinha aquela característica das reivindicações surgidas no Brasil na década de 20. A década de 20 no Brasil é muito importante. Quando você vai estudar a história eu falo como se fosse um estilingue, né, uma seta. Quanto mais você puxa para trás, mais avança, né, a tua pedra, o teu pelote ali, né, que é o que você vai ter. Então, quando você vai chegar em 1937, analisa a década de 20. Na década de 20, um período muito, muito efervescente. E aí o que acontece? Já havia ocorrido a chamada reação republicana na sucessão presidencial de 22, né, e posteriormente em 30 monta-se a Aliança Liberal. E esses grupos, eles traziam novas propostas para o Brasil, e essas propostas agradavam a população. Então, quando ocorre o movimento de 1930, o Getúlio Vargas vai fazer o quê? Ele vai trabalhar a Constituição de 34, atendendo essas características, essas reivindicações que ocorriam na década de 20. Até mesmo para acalmar um pouco ali
né, alguns grupos mais radicais que até ofereciam certo risco para o governo. Né? E um aspecto interessante dessa Constituição de 34 é como ela realmente se volta às questões da população de maneira geral, né, menos voltada às elites, porque ela vai ter a participação mais popular. E um tópico essencial que mostra isso é justamente que será esta Constituição que vai estabelecer o ensino primário gratuito e obrigatório. Exatamente. Né? E olha, o ensino primário era uma outra preocupação do Getúlio Vargas, né? Ele sabia que ele precisava preparar a população para aquelas intenções que ele tinha desse regime autoritário. Tanto que Plínio Salgado, que era o integralista, né, muito simpatizante do fascismo, ele representava o fascismo representava no Brasil, o fascismo, né? Era o não integralismo. negava. Né? Ele tinha a intenção de ser o ministro da Educação. Tanto que quando na época não era o nome ministro da Educação, né? Mas era como fosse o ministro da Educação hoje. Quando o Getúlio Vargas não o coloca, né, nessa pasta, ele acaba meio se afastando de Vargas, alguma coisa ali. Mas o que acontece? O ensino primário gratuito, responsabilidade do Estado, o Estado vai, né, ter essa responsabilidade, é nesse momento, né, vai se fortalecer. Em 37 vai se manter isso, mas aí vem uma nova Constituição. Aí a Constituição de 1917, chamada polaca, né? Constituição polaca, porque justamente faz referência aos regimes totalitários europeus, né? Então, a partir daí, nós passamos a ter um regime totalitário no Brasil, que é o Estado Novo de Getúlio Vargas, que vai durar de 1937 a 1945. 45. 45. 45, depois 46, chega o Eurico Gaspar Dutra, né? Mas, Toniolo, vamos continuar seguindo esse papo num próximo programa? Sim, são vamos? 7 constituições. São 7. Tem assunto para mais de metro, gente, tá? Continuaremos num outro programa conversando sobre as constituições brasileiras. Você que gosta desses temas, espero que esteja curtindo. E você, candidato ao Enem, vai anotando os dados, eles são importantes na sua preparação. Nós estamos aqui, essa é a função do Eureka, sempre foi há 19 anos, levar informação, levar educação, levar conhecimento adiante e discutir principalmente o ensino, a educação. É por aí que caminhamos. Toniolo, como diria o nosso ilustre Laércio de Mello, fechamos a conta? Fechamos a conta. Opa! Gente, um abraço, até o próximo Eureka. Tchau, tchau.